Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a fome no Brasil. Nos primeiros meses do ano, 27 milhões de brasileiros voltaram à linha da extrema pobreza, enquanto a taxa de desemprego chegou a mais de 14%, a mais alta da série histórica do IBGE. Nesse cenário, a fome nunca deixou a mesa dos brasileiros. Ela se tornou uma figura constante, infelizmente. Para falar sobre a fome no Brasil, recebemos a Maitê Galto, que é gerente de programas, incidência e campanhas da Oxfam Brasil. Ela é socióloga pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Faculdade Getúlio Vargas. A Liz Blanco, doutoranda em Antropologia Social na Unicamp e pesquisadora da Rede de Pesquisas em Soberania e Segurança Alimentar. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Ana Paula Loureiro, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. E a participação do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Maitê. Bom dia, Liz. Bom dia a você também, que está em sintonia com o Brasil atual. Franklin, ontem foi dia 8 de março, se comemorou o Dia Internacional da Mulher. As mulheres têm motivos para comemorar? Olha, Joel, eu acredito que sim, né? Porque a luta que elas têm travado durante já tanto tempo avança, né? Talvez não com a velocidade e não conquistando os terrenos que elas gostariam e que elas merecem, né? Mas eu acho que se nós fizermos uma comparação, digamos, de 20, 30 anos atrás, a situação da mulher hoje é bem diferente daquela época, né? Hoje a mulher consegue ter um papel muito mais de acordo com a sua estatura do que tinha há 30 anos atrás, por exemplo, né? Eu acho que, apesar das dificuldades, as lutas das mulheres avançam como deve ser. Bom dia, Maitê. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia a todos e todas, agradeço imensamente o convite. Apesar dos homens morreram mais durante a pandemia, mas as mulheres é que mais sofrem, sobretudo as mulheres que têm filhos. Você concorda com o Frank que há motivos para comemorar? Há motivos para comemorar do ponto de vista das conquistas históricas, e a gente não pode deixar de celebrar tudo que a gente já evoluiu até aqui do ponto de vista de combate à desigualdade de gênero. Mas, de fato, a gente também não pode deixar de lembrar que a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer, né? A pandemia, de fato, exacerbou novamente, escancarou para todo mundo a desigualdade de gênero, o quanto as mulheres carregaram e pagaram um custo mais alto nessa pandemia, seja porque elas estavam na linha de frente, de muitas das frentes da pandemia, seja pelos impactos que o isolamento social teve nelas, não só porque elas ficaram em casa cuidando dos filhos, mas porque também foram mais vítimas de violência nesse período. Bom dia, Liz. Seja bem-vinda ao Brasil Cidadão. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a pandemia trouxe mais violência contra a mulher. Isso revela, várias pesquisas revelam esses dados impressionantes. No isolamento, as mulheres é que mais sofreram na pandemia. Você concorda que nós temos motivos para comemorar o Dia Internacional da Mulher que aconteceu ontem? Eu acho que é sempre bom celebrar, como a Maitê colocou, né, essas lutas históricas, mas eu acho que a pandemia trouxe para o centro do debate a questão do cuidado, no sentido amplo, como um trabalho não pago, né? E a gente pode ver que as mulheres também, segundo as pesquisas, né, foram as que mais perderam seus empregos, porque muitas delas estavam em empregos não formais, e além disso ainda tiveram que cuidar de toda a casa no sentido mais amplo do termo do cuidado, né? Então eu acho que motivo para celebrar a gente tem, porque avançamos, mas os retrocessos são muitos nos últimos anos. Com uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, com o Ibope Inteligência, divulgada no fim de 2020, mostra que as famílias brasileiras mais pobres
das classes D e E tiveram as piores quedas de renda, ficando em maior situação de insegurança alimentar devido à pandemia da Covid-19. Segundo o relatório, 30% desses lares deixaram de ter comida em algum momento de julho a novembro. Além disso, entre todas as classes sociais, as famílias com crianças e adolescentes foram as mais atingidas. 61% viram seus rendimentos domiciliares minguarem, enquanto 69% dos entrevistados com renda de um salário mínimo viram sua renda diminuir. Entre aqueles que ganham mais de 10 salários, apenas 35% vivenciaram o mesmo quadro. Maite, a pandemia não foge à regra. Quem está sofrendo mais é a população vulnerável do país. Exatamente, e é importante a gente reforçar que quem é essa população vulnerável, né? Essa população vulnerável, ela é majoritariamente negra, e esse grupo social, que é o mais vulnerável de todos, ele é o grupo de mulheres negras que estão exatamente nessas condições que a Liz já comentou anteriormente, né? São pessoas que estavam em sua grande maioria, em trabalhos informais e perderam a sua capacidade de gerar renda, ficaram dependentes de um auxílio emergencial que demorou muito, né, para ser implementado, o que ampliou a vulnerabilidade, e agora, além de tudo, a gente está numa situação bastante preocupante, que já faz 3 meses que essas famílias estão, inclusive, sem o auxílio emergencial, com uma nova onda e uma nova necessidade de isolamento. Então, quem está sofrendo, sim, é a população negra, a população de mulheres negras e, por consequência, as crianças, porque as crianças são economicamente dependentes das suas famílias. Eu quero seu comentário, Liz. Como a desigualdade de gênero impacta na alimentação das famílias brasileiras, sobretudo as famílias da população de baixa renda? Olha, é uma pergunta bem importante, né? Porque muitos estudos mostram que são as mulheres, né, independente delas serem as responsáveis por garantir o sustento financeiro da família, que fazem a administração dessa alimentação, né? E muitas vezes são as mulheres as primeiras que deixam de comer ou reduzem a quantidade de alimento delas, né? E a qualidade para que os filhos tenham acesso a certos alimentos, né? E nesse momento que as crianças estão fora da escola, muitas não estão recebendo auxílio merenda, cria-se uma demanda maior, né, por comida, num momento que as pessoas já estão desempregadas e estão com acesso à renda bem diminuído, né? Então, eu acho que, além do impacto direto na saúde física, né, são essas mulheres que estão lidando cotidianamente com a insegurança de não saber se elas vão ter o que comer e se a família vai ter o que comer no dia seguinte. Maite, durante o período da pandemia, 8 milhões de mulheres saíram do mercado de trabalho. Exatamente, e isso são dados que são preocupantes, porque quando a gente pensa na dinâmica entre essas mulheres que muitas vezes são chefes de família, né, são responsáveis pelo sustento de toda uma família, muitas vezes que envolve crianças e pessoas idosas que estão, né, também em situação mais vulnerável nesse momento, e elas saíram do mercado de trabalho, né, foram tiradas do mercado de trabalho em um processo de distanciamento social que era o que era necessário. E a gente tem um complicador nesse sistema, que é o fato de que o governo não está fazendo a sua parte para garantir a proteção social para essas pessoas todas, seja por conta, né, da política do auxílio emergencial, que não retornou até esse momento, quanto pelas políticas também de proteção ao emprego, que não foram eficazes da maneira como deveriam ter sido. Então, a gente está num cenário bastante preocupante de aumento do desemprego, aumento da vulnerabilidade social e sem uma perspectiva muito animadora para o futuro, para o resto do ano. Além de todos esses problemas, Liz, tem também os impactos psicológicos, né, que a mulher tem sofrido durante a pandemia. Eu acho que se a gente começar por essas incertezas todas, né, esse já é um impacto
muito importante no cotidiano dessas famílias, né? Porque não é que eu acho isso importante reforçar que a situação de segurança alimentar já estava boa antes da pandemia, né? E a situação de emprego também dessas famílias, porque as mulheres, como a gente sabe, principalmente as mulheres de baixa renda, as mulheres negras também, elas estão, em sua maioria, nos cargos mais, nas posições, nos trabalhos mais informais, né? Então, isso você não consegue, numa situação como a de agora, né, manter uma estabilidade, né? Foram as mulheres que foram mandadas embora, eram trabalhadoras de limpeza, cuidadoras, e além disso, acho que o que é importante reforçar é que a situação já estava ruim, né? Os dados da POF, né, da Pesquisa de Orçamento Familiar de 2017 e 2018 já mostravam que quase 40% das famílias brasileiras viviam algum tipo de insegurança alimentar. Isso é muita gente, né? Então, eram todos esses cuidados que as mulheres, como administradoras do lar, né, que é o que acontece na maior parte dos casos, tinham que lidar já há muito tempo, e na pandemia isso se intensificou, e ficar em casa, trancado, né, ou, se possível, com os filhos, sem escola, sem acesso a alimento, isso é terrível, né? É verdade, Maitê, todo esse aumento da desigualdade provocou o retorno no Brasil ao mapa da fome. Infelizmente, é a triste expectativa que a gente tem, né? Pelos dados, a gente já ultrapassou a marca de mais de 5% da população, já tinha ultrapassado em 2018, né, segundo os dados da POF, e agora deve estar em um ritmo mais acelerado, e essa confirmação do Brasil ter voltado para o mapa da fome, a gente deve ter na edição desse ano, porque na edição de 2020, como esses dados ainda não estavam divulgados, isso ainda não aconteceu. Mas infelizmente sim. Mas independente do mapa da fome, a gente precisa começar a olhar com mais cuidado e com mais preocupação o mapa da fome no Brasil, né? Porque os dados da POF também, divulgados no ano passado, também demonstram as desigualdades regionais, né? O fato de que as regiões Norte e Nordeste continuam sendo as que mais sofrem com a fome, né? São questões que a gente... né, é importante esse referencial do Brasil no mundo, mas a gente tem um problema interno aqui que a gente precisa olhar com bastante cuidado. Eu vi que você, balançando a cabeça, Liz, você concorda que nosso olhar também deve ser destinado a algumas áreas aqui do nosso país que se intensificaram, né? Os problemas sociais aumentaram muito durante a pandemia. Concordo plenamente. Eu acho que isso que a Maitê colocou, principalmente em relação, né, ao mapa da fome no mundo e ao mapa da fome no Brasil, eu acho bem importante reforçar que, para mim, o mapa da fome, né, da FAO e da ONU, ele nivela muito por baixo. E é difícil a gente entender a realidade do Brasil pensando só na desnutrição, né, que é efetivamente a falta de quantidade de caloria necessária para a sobrevivência. O que a gente está vivendo agora é sim um aumento da fome aguda, mas a gente já vivia com essa fome crônica, que ela não é medida só pela desnutrição, né? Ela é medida por uma diminuição na quantidade, mas também na qualidade, na diversidade dos alimentos. Então, eu acho que isso tem que ser pensado a partir de dados e de métricas que são mais característicos da sociedade brasileira. Isso traz, né, desigualdades regionais, desigualdades de gênero, de raça, de etnia. Isso é muito importante levar em consideração. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Preços de alimentos seguem em alta pelo 9º mês consecutivo. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. Os preços dos alimentos subiram pelo 9º mês consecutivo em fevereiro, atingindo o nível mais alto desde julho de 2014. Com um acréscimo de 2,8%, o índice de preços de alimentos bateu 116 pontos contra 113 de janeiro.
Nesta quinta-feira, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, atualizou a medição mensal, destacando que o grupo do açúcar foi o de maior impacto na alta, com 6,4%. Nesta categoria, o Brasil, o maior exportador mundial, contribuiu para a alta após a possibilidade de receber mais moagem da cana-de-açúcar para a produção de etanol. Esse seria um efeito das restrições logísticas que vem afetando embarques da Índia e também a alta dos preços do petróleo. Já as oleaginosas registram a segunda maior alta puxada pelo aumento de custos alimentares, com 6,2% em fevereiro. É a maior subida desde abril de 2012, com o encarecimento do óleo de palma pelo 9º mês. O terceiro produto mais caro nas prateleiras no mês passado foram os cereais. Subiram o milho e o arroz. Já o trigo permaneceu estável. Embora em um menor grau, o consumidor também terá que pagar mais por carnes e laticínios. A FAO anunciou que as colheitas de cereais apontam para um recorde no ano passado. Na América do Sul, a produção de milho na Argentina e no Brasil deve atingir níveis bem acima da média em 2020. A situação é resultado de grandes safras nos dois países, apesar das condições climáticas que baixaram a produtividade e as perspectivas gerais de produção. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a fome no Brasil com a socióloga Maite Galto e a pesquisadora da Rede de Pesquisas em Soberania e Segurança Alimentar, Alice Blanco. Franklin, o aumento dos alimentos no nosso país tem um efeito perverso, né, com a população de baixa renda. Sim, Joel, essa é uma situação que já vinha se desenhando lá de trás, né? Acho que desde que o Brasil sofreu o golpe, né? O golpe legislativo, né? Nós temos piorado demais os nossos índices, né? A política do Brasil, ela tem favorecido tremendamente o agronegócio em detrimento do quê? Da faixa mais necessitada da população, que tem que pagar muito mais para conseguir ter os seus alimentos na mesa no dia a dia. Joel, eu queria aproveitar também, aproveitando que você me chamou, falar sobre o nosso canal aberto que nós temos com os nossos e as nossas ouvintes, tá? Que é o nosso WhatsApp, né? O WhatsApp está disponível para que as pessoas enviem suas pautas, enviem suas sugestões de matérias, enviem suas críticas, enfim, que possa conversar diretamente conosco do Observatório do Terceiro Setor. O número do nosso WhatsApp, anote aí, prefixo 11 aqui de São Paulo, 988512317. Vou repetir, 988512317. E nós, do Observatório do Terceiro Setor, costumamos fazer uma série de enquetes com as pessoas que nos acompanham, não só no nosso portal, como também nas redes sociais. E uma enquete que nós fizemos recentemente é sobre o auxílio emergencial. E nós perguntamos, você é a favor da volta do auxílio emergencial? Porque a situação está dramática, ainda mais agora com essa nova cepa aí, a situação piorou mais ainda do que já estava, né? E olha só o resultado. 89% das pessoas disseram que sim. E o que me causa mais espanto é que tem 11% ainda que acha que não, né? A situação que nós estamos vivendo é uma situação dramática e 11% da população, que não é pouco, acha que não deve ter o auxílio emergencial, né? Essa é uma situação para ser refletida e ser pensada ainda nesse grande número de pessoas que ainda acham que o auxílio emergencial não é essencial, com toda essa situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje em função da pandemia, tá? E eu quero inserir uma questão nova que para ser discutida tanto pela Maite como pela Alice, em função até desse quadro que nós estamos vivendo, que já vinha com problemas antes da pandemia e que foram aprofundados pela pandemia a partir de março do ano passado, especificamente aqui no Brasil. Ou seja, estamos completando um ano nessa situação pandêmica. Nós vemos a situação toda do governo negacionista, de não investir em vacinas, de não investir no isolamento social, de não ampliar o auxílio para que as pessoas possam passar de uma forma um pouco mais amena essa pandemia. E muitas pessoas estão falando na necropolítica. Eu pergunto para a Maite e para a Alice, o que está acontecendo no Brasil hoje, o que está sendo implantado no Brasil hoje, é de fato essa fatídica necropolítica? Maite.
Eu entendo que o resultado de tudo isso que está sendo implantado no Brasil, ele tem uma principal vítima final, que é a população mais vulnerável e que, no caso, como a gente já falou, hoje em dia é a população negra mais vulnerável que a gente tem no país, né? E a gente está vendo, sim, um governo que, além de ser de ultradireita e ultra neoliberal, é um Estado que prega o Estado mínimo, que prega o fim das políticas sociais e tudo mais, o que faz com que essa situação de emergência onde a gente está faz com que a gente esteja tendo essas respostas erráticas do ponto de vista do governo federal. Né? A gente está numa situação de crise tão absurda que chega a soar mesmo como parte do projeto político do atual governo fazer as coisas da maneira como elas estão acontecendo. A gente acabou de falar sobre o aumento dos preços aqui. Transformar o auxílio emergencial em R$250 vai fazer o quê do ponto de vista da segurança alimentar das famílias que vão receber esse valor? Nada. Não vai fazer nada em relação a isso. Né? Não alterar as regras, por exemplo, do apoio para as pequenas e médias empresas vai fazer o quê com o mercado de trabalho desse país? Então, essas são decisões políticas que não fazem o menor sentido do ponto de vista da situação de crise onde a gente está, e que tem, sim, a gente sabe quem é que vai pagar essa conta. A gente sabe qual é a população mais vulnerável que vai pagar essa conta, ou que vai pagar a maior parte da conta, porque a conta vai ser paga por absolutamente todos nós. Mas quem vai pagar a maior parte dessa conta, a gente sabe muito bem quem é. Eu concordo com a Maitê, eu acho que é bom a gente reforçar um negócio que surgiu no início da pandemia, que é essa falácia da oposição economia e saúde, né? Economia, no sentido original do termo, tem a ver com a reprodução da vida, né? Então, não existe essa separação entre economia e saúde. Pensando no preço dos alimentos que a Maitê falou, o Diese lançou algumas pesquisas, né, falando que o preço da cesta básica está no Brasil por volta de R$630. Então, a conta realmente não bate, né? Se você vai pensar que uma cesta básica, que é o mínimo que uma família teria que ter para continuar sobrevivendo, está R$630 e o auxílio nunca nem chegou nesse valor, né? Se você não pensar também nos pequenos comerciantes, produtores, né, que precisam continuar reproduzindo, né, a economia, né, de fato, você pensa que efetivamente o governo não só está deixando as pessoas morrer, mas fazendo elas morrerem, né? Porque sem emprego, sem vacina, sem auxílio e com a inflação dos alimentos da forma que está, para mim o que está sendo feito é efetivamente uma política de genocídio. Porque as pessoas estão morrendo, né? Ou por vírus, ou por falta de comida, ou pela polícia que segue matando. Então... E o pior que a gente vê que o Brasil, em comparação com boa parte do mundo, segue na contramão, né? Muitos governos procuram encontrar uma solução para amenizar a tragédia que o mundo inteiro está vivendo com a pandemia. O Brasil não, o Brasil acaba sendo parceiro da pandemia, né? Parceiro do vírus, né? É complicado. Sem o auxílio emergencial, pessoas de baixa renda voltaram a viver apenas com o valor do Bolsa Família, que em fevereiro deste ano foi de R$ 186,83 em média, bem abaixo do valor de R$ 600 das primeiras parcelas do benefício emergencial. Segundo dados do Cadastro Único do Ministério da Cidadania, o país tinha em dezembro mais de 14 milhões de famílias em situação de extrema pobreza, o maior número registrado desde 2014. Esse total de famílias equivale a quase 40 milhões de pessoas com renda per capita até de R$ 89, que vivem na miséria no Brasil. O Ministério da Cidadania não informa, desde 2019, o número de fila de espera para o ingresso no programa. No fim de 2020, a fila de espera para ingresso no Bolsa Família se aproximava de 1 milhão de famílias, segundo dados
obtidos pelo Globo via Lei de Acesso à Informação. Um absurdo, Maitê. Exatamente. E se a gente pensar que o auxílio emergencial chegou a ser pago para quase 60 milhões de pessoas, e que essas pessoas estão há 3 meses agora sem receber esse auxílio, mesmo que seja uma parte dela, porque tinha gente com parcela ainda pendente e tudo mais, essas pessoas não têm, grande parte, né, já estava no Bolsa Família, mas tem uma parcela desses 60 milhões de pessoas que não estão agora em programa nenhum, que estão provavelmente absolutamente sem nenhum tipo de renda ou tendo que se arriscar para trabalhar para conseguir ganhar dinheiro nesse cenário terrível que a gente está de contaminação. Né? Então, parte delas é 1 milhão de famílias que estão na fila para receber o Bolsa Família. Exatamente. Mas não só eles. Eu acho que é importante a gente ter em mente que se o governo não fizer nada, a gente vai ter uma explosão de pobreza extrema no país e uma explosão de fome. Né? Em junho do ano passado, a gente lançou um relatório onde a gente já indicava o risco do Brasil virar um dos epicentros da fome no mundo com a pandemia. E isso está se comprovando mais rápido do que a gente poderia esperar por conta dessa inépcia, dessa inação do governo federal em conter, em fazer o que é necessário. Né? Porque, inclusive, o auxílio emergencial ano passado demonstrou muito rapidamente que as políticas de transferência de renda reduzem desigualdade de renda. Obviamente, né, com o valor de R$600 e tudo mais. Então, a gente sabe o que fazer, o Brasil já fez isso uma vez, a gente precisa fazer de novo. Diante desses dados que eu apresentei e de outros que vocês estão contando aqui no programa, Liz, nós podemos ter uma convulsão social no país? Isso é uma grande preocupação, né, em todos os momentos de fome extrema, né, pelo mundo. Eu não sei, assim, eu acho que eu tenho dificuldade de prever, mas eu acho que esses dados todos, eles ajudam a gente também a olhar um pouco para trás, né, e entender que essa fome que é epidêmica, que é a fome aguda, que ela está aumentando muito, ela é um dos aspectos desse problema maior, né? Se a gente for até pensar na questão das comorbidades que fazem, de certa forma, as pessoas terem mais risco em relação à própria doença associada ao coronavírus, a falta de uma alimentação adequada é uma delas, né? Então, se a gente pensar que nesse déficit de pessoas que estão na fila para um auxílio tão pequeno e básico como o Bolsa Família, né? A gente consegue imaginar se uma grande fome, e essa fome oculta, que nem o Josué de Castro falava, há muitos anos, né? Então, eu acho que, não sei, a convulsão social, ela pode acontecer, ela está acontecendo, mas, de certa forma, as pessoas estão efetivamente tentando sobreviver, porque Vamos agora ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Bom dia, Isabela. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias mais lidas da semana do nosso portal. A primeira delas diz que em uma semana os brasileiros produzem 1,52 milhão de toneladas de lixo. O Brasil está produzindo cada vez mais lixo e já é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo. A afirmação é do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020. Outra notícia aponta que, por falta de leitos, pessoas estão morrendo nas ambulâncias no Brasil. As aglomerações das festas de final de ano e carnaval, mesmo que cancelados oficialmente, fizeram explodir os casos de Covid-19 no país. E para encerrar, nós temos a notícia de que familiares de Lélia Gonzalez lançaram um acervo digital com a obra da ativista. Lélia Gonzalez é considerada uma das pioneiras na disseminação do debate acadêmico sobre raça e gênero. Ela também se destacou por sua intensa atuação política contra o racismo e o sexismo. Essas são as notícias da semana, mas para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatoriotrisetor.org.br. Até a semana que vem. Obrigado, Isa. Você volta na semana que vem. Franklin, me ocorreu agora, esse déficit alimentar
em relação à população de baixa renda, deixa a mais suscetível, né, se contaminar com o coronavírus. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Isso aí acho que é a consequência direta, né? Nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Tá? Joel, e essa situação que nós estamos vivendo hoje, o Observatório do Terceiro Setor criou uma campanha para tentar auxiliar as pessoas e todos e todas a passar por essa situação, tá? Que nós estamos vivenciando neste momento. E essa campanha chama-se Observatório em Movimento. E nela nós temos chamado especialistas de várias áreas do conhecimento que dão informações, sugestões, dicas de como passar por esse momento de pandemia que nós estamos vivendo e, inclusive, como passar a pós-pandemia, né? Porque aí nós vamos ter um outro problema, como vivenciar depois que essa pandemia passar, porque o mundo, com certeza, será totalmente diferente daquele de 1 ano e meio atrás, por exemplo. Tá? Nós vamos viver uma outra realidade, tá? Com um aprofundamento de certos abismos que já existiam socialmente e que estão sendo aprofundados pela pandemia. E para você ter essas informações, eu convido a todos e todas que nos acompanhem e verifiquem essas dicas desses especialistas no nosso site, www.observatório3setor.org.br, e também que nos acompanhem em nossas redes sociais. No facebook.com/Observatório 3 Setor, no Insta, @Observatório 3 Setor, e também no youtube.com/Observatório 3 Setor. Eu queria colocar uma questão, Joel, que me parece importante. Essa situação toda da fome que nós estamos vivendo hoje, ela não é nova, né? Ela foi aprofundada pelas questões da pandemia, mas ela já vinha acontecendo antes. E eu queria colocar uma questão tanto para a Maitê como para a Liz discutirem. Até que ponto a sociedade do consumo que nós vivemos, não é de hoje, ela é responsável pela fome que a gente vive no presente momento, apesar da pandemia? Liz. Olha, eu acho que é uma pergunta interessante, mas eu colocaria o problema um pouco como mais estrutural, né? O grande papel da desigualdade, né, e da produção de alimentos, não no sentido da quantidade, mas como ela é pensada, né, no sistema que a gente vive. Então, eu acho que, além do consumo, tem um outro problema anterior, talvez, que seja o problema da produção. E a reforma agrária, que era, por exemplo, um dos quesitos que deveria ter sido trabalhada no programa Fome Zero, que foi responsável pela uma diminuição grande e importante da fome do Brasil, ela não foi efetivamente concluída, né? Então, eu acho que a gente não pode, talvez, pensar o consumo seja um pouco mais fácil do que pensar estruturas um pouco mais distantes, assim, né, e que consolidaram a formação do nosso país e do mundo, né, de uma maneira tão desigual. Acho que uma coisa interessante que você colocou, só se me permite, João, uma coisa que ela colocou foi a questão da reforma agrária, né? É importante isso. Que saiu da agenda, né? Inclusive no campo progressista. Saiu da agenda, porque não tem nem como você invadir terra e você ir produtivo, e você estabelecer novos acampamentos, mas uma coisa precisa ser colocada, né? A reforma agrária no Brasil sempre é desvirtuada. Os Estados Unidos é a potência dentro do mundo capitalista, não estou nem entrando dentro do mundo capitalista, é o que é, porque lá para trás teve uma reforma agrária. Então ela é fundamental até para o próprio sustento do próprio sistema capitalista. Né? Não estamos nem falando em revolução socialista. No próprio sistema capitalista é necessário se passar por uma reforma agrária para reestruturar a sociedade e o país. Muito bem, você quer concluir alguma coisa ali? Não, ela ilustrar isso, né? Porque aqui no Brasil, sempre há, digamos, uma demonização da reforma agrária. Eu acho que historicamente, se a gente olhar desde os anos 30, com o próprio Josué de Castro e as políticas que ele colocava e outros
outras pessoas, né, do Congresso da época também colocavam, o projeto de reforma agrária não era visto como um projeto de esquerda, né? Mas, enfim, eu acho que a reforma agrária que eu defendo, ela vai para um projeto de esquerda, né? Não só de amenizar a desigualdade, mas efetivamente tentar acabar com ela na raiz do problema. E não que o consumo não seja, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para que não haja uma responsabilização individual do consumo, né? De um problema que é muito maior do que a gente escolher, enfim, consumir coisas com menos plásticos, ainda que isso ajude, por exemplo. Maite, vamos primeiro responder a pergunta do Frank, depois eu tenho uma outra questão para você. Não, eu concordo com a Liz, eu acho que a questão da fome ela é estrutural, né? Obviamente que a questão do consumo afeta, e a gente tem, né, como ela comentou, a questão da produção dos alimentos, mas a gente também tem um desafio que é da distribuição dos alimentos, né? De maneira que ele possa ser que provoca uma perda, né? Que provoca uma perda, assim, inacreditável de alimentos num país que é tido, né, e se autocelebra como o celeiro do mundo, e a gente ter essa quantidade de pessoas passando fome no país, com a quantidade de alimentos sendo desperdiçados, que a gente sabe também, né? E essa questão da redução da desigualdade a partir de diferentes mecanismos, que passa pela reforma agrária, passa pela reforma tributária, passa pelos investimentos em políticas sociais de educação, saúde e proteção social. Né? O consumo, a política de valorização do salário mínimo que foi feita nos últimos anos, ela foi fundamental para reduzir desigualdade e ela teve um impacto muito grande na questão do aumento do consumo, que foi bom naquele momento, mas não atacou as questões mais estruturais. Né? Então, eu concordo com a Lisa, a questão ela é mais estrutural do que uma questão de consumo, mais especificamente. Lembrando, já que nós conversamos sobre a reforma agrária, tão importante no momento deste para nós combatermos a desigualdade, é que ela é um dos artigos da nossa Constituição, da Constituição brasileira, que é a função social da propriedade, né? Que até hoje não foi reconhecida, né? Principalmente no campo, não só aqui nos grandes centros sociais, com essa crise provocada pela pandemia, mas também no campo, né? E isso aumenta a desigualdade, não é isso, Liz? Com certeza, eu acho que a gente está batendo recordes de não cumprimento de questões que estão na nossa Constituição, né? Tanto a função social da terra e da propriedade, quanto o próprio direito à saúde, que está sendo negado para grande parte da população, como o direito à alimentação adequada, que entrou na Constituição em 2010, e eu acho que reforço isso, né? A alimentação adequada ela vai para além da quantidade de alimentos ingeridos, mas para a qualidade e a diversidade num sentido amplo do termo, né? E todas essas violações de direitos, não só humanos, mas direitos prescritos na nossa Constituição, com certeza aumentam a desigualdade, né? A desigualdade no acesso, a desigualdade no atendimento, no cuidado. Eu acho que isso é central nesse momento que a gente está vivendo. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram, @Observatório Terceiro Setor, no Facebook, facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do YouTube do Observatório. Lá você também encontra lives, entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório 3 em numeral, setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral, setor. E agora você vai conferir o top 5 mulheres que morreram lutando pelo que acreditavam. Agora começa o top 5 das mulheres que morreram lutando por suas causas no Brasil. Em quinto lugar, Zeferina.
Zeferina foi escravizada no Brasil, mas conseguiu fugir da violência e abusos de seus senhores. Foi acolhida no Quilombo do Urubu. Lá se tornou uma guerreira, rainha. Liderou a resistência ao ataque das tropas policiais contra o Quilombo apenas com um arco e uma flecha, e saiu vitoriosa. Salvou muitos escravos e resistiu durante anos, mas acabou sendo presa. As circunstâncias da sua morte, após a prisão, nunca foram esclarecidas. Em quarto lugar, Zuzu Angel. Zuzu Angel foi uma das maiores estilistas brasileiras, conhecida no mundo todo. Seu filho Stuart Edgar, estudante de economia, foi preso e torturado pela ditadura militar no Brasil em 14 de abril de 1971. Zuzu começou a bater de frente com a ditadura militar para recuperar o corpo de seu filho. Em setembro de 1971, realizou um desfile protesto no Consulado do Brasil em Nova York, repercutindo mundialmente as barbaridades da ditadura militar brasileira. A famosa atriz e cantora Liza Minnelli aderiu à sua causa. A luta de Zuzu terminou no dia 14 de abril de 1976, na saída de um túnel no Rio de Janeiro que hoje leva o seu nome. Testemunhas relataram que um carro fechou Zuzu, que caiu de um barranco de 5 metros. Antes de morrer, Zuzu declarou: "Se eu aparecer morta, foram os mesmos assassinos do meu filho." Em terceiro lugar, Marielle Franco. Marielle nasceu e foi criada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e começou a trabalhar com 11 anos de idade como camelô. Marielle se graduou na PUC do Rio em Ciências Sociais e foi eleita vereadora da cidade do Rio de Janeiro em 2016, com mais de 46 mil votos. No parlamento, ela levantou questões que eram raramente consideradas e defendia grupos vulneráveis como as mulheres, negros, LGBTs e pessoas que moram nas periferias. Por causa das suas denúncias que vinha realizando, ela foi morta em 2018 a tiros, junto com seu motorista Anderson Gomes, aos 38 anos de idade. Os assassinatos são rodeados de mistério. 2 pessoas foram presas e o mandante do crime, até hoje, é desconhecido. Em segundo lugar, Margarida Maria Alves. Eleita em 1973 presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, ela esteve à frente à luta pelos direitos básicos dos trabalhadores, como 13º, férias, descanso e carteira assinada. As denúncias de abuso e desrespeito aos trabalhadores nas usinas da região resultaram em seu assassinato. Mais de 30 anos depois, ninguém foi acusado por sua morte, que teve repercussão internacional. A sua luta inspirou a Marcha das Margaridas, criada em 2000. Depois de sua morte, Margarida ganhou o prêmio Pax Christi Internacional. Em primeiro lugar, Irmã Dorothy. Dorothy Maestente foi uma religiosa americana naturalizada brasileira. Irmã Dorothy esteve presente na Amazônia na década de 1970. Buscava a geração de empregos e renda com projetos de reflorestamento em áreas degradadas da floresta. Ela fundou a primeira escola de formação de professores na rodovia Transamazônica. Ganhou reconhecimento internacional. Por seu trabalho, era constantemente ameaçada. Irmã Dorothy foi assassinada no dia 12 de fevereiro de 2005, com 6 tiros, aos 73 anos de idade. O fazendeiro mandante do crime foi condenado a 30 anos de prisão. Muito bem, tá aí. A história completa de todas as mulheres citadas está no nosso portal e no nosso canal do YouTube. Aproveita e se inscreve. Toda semana tem novidade. Até o próximo Top 5. Obrigado, Maria Fernanda. Eu queria repetir com você, Maite, o empoderamento da mulher passa pelo resgate das mulheres que fizeram diferença, né? Que colocaram a sua vida a serviço de um novo momento que poderia ser vivido pela mulher brasileira. Eu acho que a gente não pode esquecer que no domingo, agora dia 14, vai fazer 3 anos que a Marielle e o Anderson foram assassinados, e 3 anos de impunidade de um crime brutal, né? O assassinato da Marielle foi um assassinato brutal, que teve diferentes motivações políticas, racistas, LGBTfóbicas, que a gente sabe, e a gente precisa continuar pressionando para que as investigações cheguem à sua conclusão e que a gente saiba de fato quem foram os mandantes desse assassinato tão violento e tão inaceitável. E a gente precisa lembrar, sim, inclusive do ponto de vista, né, para marcar na história, mas é importante dizer que para todo mundo que está na luta, né, na luta feminista, nos movimentos de mulheres negras, que todas essas
pessoas que vieram antes, toda essa ancestralidade é carregada todos os dias por essas pessoas. Né? As pessoas que estão na luta não esquecem a sua história e não esquecem as pessoas que as antecederam. Então, sim, a gente tem sempre que celebrar e lembrar, contar para as novas gerações o que é que aconteceu, mas sempre ter em mente que essas pessoas elas são carregadas por todo mundo que está na luta no cotidiano. É importante lhes lembrar para as novas gerações como essas mulheres foram fundamentais na construção, né, de políticas públicas que deram à mulher, por exemplo, lei contra o feminicídio, Maria da Penha, entre outros. Eu acho que é importante lembrar e seguir lutando para que a gente não tenha que lembrar as mortes, né? Porque é muito triste que a gente celebre mulheres que morreram lutando. A gente quer continuar viva, né? Então, vivas nos queremos. E eu acho que seria um mundo que eu espero, que é celebrar a trajetória de vida dessas mulheres e não a morte delas, né? O assassinato. Mas eu acho que elas morreram para que novas gerações vivem de uma maneira diferente e tenham seus direitos respeitados. Esperamos que sim, né? De acordo com a pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo DIEESE, inclusive, não sei se a Maite que citou você, Liz, o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 13 das 17 capitais brasileiras registraram um aumento no preço da cesta básica. A capital que teve uma cesta básica mais cara do país, de janeiro, foi São Paulo, com um custo de R$ 654, com base no preço dessa cesta. A pesquisa estima que o salário mínimo necessário para pagar uma cesta básica fundamental para o trabalhador seria de R$ 5.595 reais e 52 centavos, quase 5 vezes maior do que o salário mínimo hoje em R$ 1.100, Maite. Exatamente isso, né? A gente precisa parar de pensar o custo de vida a partir de uma única face desse custo de vida, né? A alimentação, ela é fundamental, como direito fundamental, sem alimentação as pessoas não sobrevivem, mas as pessoas não precisam só da comida para viver, elas precisam da moradia, elas precisam de vestuário, elas precisam de transporte e elas precisam sim de algum entretenimento, de algum tipo de lazer, e tudo isso não se paga, né, com uma cesta básica, né, ou um auxílio de 250, nem um de 600. A gente precisa da estruturação de políticas mais amplas, não só de transferência de renda, né, mas que de fato sejam políticas de desenvolvimento sustentável nesse país e que as pessoas consigam, ao longo da sua vida, construir autonomia, porque ninguém quer ficar dependendo do governo para se alimentar. Isso é importante todo mundo ter em mente, né? Só que quando a gente tem uma política de educação de péssima qualidade, né? Hoje em dia, um sistema de saúde absolutamente sobrecarregado por conta da pandemia, mas que tinha já grandes desafios antes da pandemia. Quando a gente tem o desemprego aumentando no país, né? Como é que essas pessoas vão conseguir se estruturar a sua vida de maneira que elas possam ter autonomia? Isso não é possível. O resultado, Liz, da desigualdade é que a qualidade de vida da população vulnerável já há muitas gerações vem sendo comprometida. É exatamente isso que a Maite falou, né? Porque não é só o acesso ao alimento, mas se você for pensar aonde as pessoas moram, tanto que elas pagam de aluguel, o tempo que elas gastam para ir trabalhar, né? E daí pensando na pandemia, né? A gente ouviu a notícia que o aumento também do número de contaminação está associado às festas de fim de ano, mas também está associado com as condições péssimas de transporte, né? E essa desigualdade que a gente falou em relação à própria propriedade privada e a função social, porque as pessoas normalmente mais vulneráveis moram em lugares mais afastados do centro, do seu próprio trabalho, né? Até mais afastado do próprio acesso a certos tipos de alimento, então isso também é algo que diminui, né, a qualidade de vida. Então isso tem que ser pensado de forma sistêmica, né, como a Maite colocou. Pode parecer ironia, Franklin, falar de qualidade de vida em relação à população de baixa renda.
É verdade, é verdade. E, Joel, eu queria fazer uma questão para Maitê e para a Liz. Eu sei que a questão é difícil, mas eu acho que é importante a gente começar a discutir isso. Que poderia ser feito para nós acabarmos com essa fome que está instalada na estrutura social brasileira? Acho que nem que sejam atitudes pequenas, mas que podem construir uma solução ao final para nós acabarmos com a fome. Nós estávamos construindo isso lá para trás, né? Nós estávamos com uma política de Estado que visava terminar com a fome no país. Agora, no entanto, a gente retrocedeu e estamos na situação que se encontra. O que nós precisaríamos retomar do que foi feito lá para trás para acabar com a fome no Brasil? Maitê. Em primeiro lugar, a gente precisa, sim, de uma política de transferência de renda consistente, que alivie a necessidade imediata de acesso à alimentação e a outros insumos. Situação de crise, você precisa de respostas efetivas a uma emergência, né? Não dá para ficar tratando como se não tivesse a gravidade que tem, que é o que a gente tem visto aí desde o início do ano passado. Em segundo lugar, a gente precisa retomar dispositivos como o CONSEA, que era o conselho que, junto com o governo, né, porque era um conselho que era composto por governo e sociedade civil, vinha desenhando e discutindo a política de segurança alimentar e nutricional no país, com muito sucesso, que foi o que a gente vinha acompanhando até 2015. E a gente precisa retomar uma visão mais macroeconômica de desenvolvimento, que passa, sim, pela política de valorização real do salário mínimo, por exemplo, né? Políticas efetivas de geração de emprego e renda, investimento em profissionalização das pessoas, porque sem isso a gente não vai conseguir sair dessa crise. E isso não tem nada a ver com deixar as pessoas ou não sem trabalhar, esse discurso meritocrático absolutamente cego, né? Porque quem faz o discurso da meritocracia não sabe qual é a realidade da maior parte da população desse país. Verdade, verdade. Ô Liz, antes de você responder a questão do Frank, eu vou te dar mais informações. A pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, com dados atualizados em 2018, revelou o perfil da fome no país. Mais de 84 milhões dos brasileiros estavam vivendo em situação de segurança alimentar, da leve à grave. Destas, 59 milhões são negras ou indígenas. E mais de 24 milhões de famílias vivem em algum nível de insegurança alimentar, sendo que cerca de 66% têm como pessoas de referência os chamados chefes de famílias, negros ou indígenas. Entre todas as famílias com algum nível de insegurança alimentar, 32% são comandadas por mulheres, negras ou indígenas. No universo de famílias comandadas por mulheres em situação de insegurança alimentar, as chefiadas por negras ou indígenas são 68%. Esses dados, né, Joel, eles só demonstram essas camadas de vulnerabilidade, né, e que compõem a desigualdade no Brasil, né, e eu acho que por isso fui totalmente contemplada pela resposta da Maitê, né, porque já existiam diversos programas e formas de articulação e construção de conhecimento sobre segurança e soberania alimentar e nutricional, que continuam fazendo o trabalho mesmo sem o respaldo, né, do governo federal. Eu acho que aí a gente tem um acúmulo de conhecimento para entender as políticas macro e as políticas micro, as políticas emergenciais e as políticas estruturais que precisam ser feitas, né? Políticas como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, por exemplo, que desde a entrada do governo Bolsonaro, mas que com a PEC do corte do teto de gastos, né, no governo Temer, já começavam a ser deterioradas, né? O PRONAF, que também é o Programa de Agricultura
agricultura familiar, eram políticas que trabalhavam no âmbito mais estrutural para fechar o ciclo, né, tanto do acesso e consumo, quanto da produção de alimento, garantindo renda para esses dois lados do ciclo, né? Então, eu acho que entender a importância dessas políticas e lutar para que elas sejam retomadas é um ponto, mas entender também os limites das políticas que foram feitas até aqui, e isso que a gente já conversou, né? A falta de efetiva mudança estrutural, por outro lado. Eu acho que o momento é agora da gente tentar essa existência radical, como sobrevivência radical, até como o Krenak coloca, né? Então, vamos lutar por uma mudança maior, assim, né? Que vá nas causas do problema. Como sensibilizar o campo progressista da importância do combate à fome? Todo mundo é contra, né? Se você perguntar, fazer uma pesquisa, essa pesquisa mesmo do Bolsa Família, aí, que o Franklin no início do programa citou, apenas 10% de pessoas que estão fora da realidade, né? Aliás, é uma pesquisa realizada para Ipsos, que nós repercutimos aqui no Observatório, né? O brasileiro é o 5º país fora da realidade no mundo, né? Estamos a 5 minutos. 5 minutos para mim, então como sensibilidade? Fica como a última pergunta para nossas duas convidadas, né? Como sensibilizar ao campo progressista, já que na pós-pandemia, o Frank citou ao longo do programa, teremos mais crise, mais desemprego e a economia funcionando de uma maneira precária, enfim. Para fechar o programa, eu gostaria de ouvir a resposta de vocês e que vocês citassem alguma coisa que vocês acham necessária, que nós não falamos aqui a respeito da fome no Brasil, que é importante passar para os nossos ouvintes. Eu posso começar com você, Liz. Eu acho que o que a Maitê colocou, né, dessa questão de parar de pensar nessa dupla ideia de direito e de assistencialismo é um caminho, né? Porque isso é um direito do ser humano, tá? A alimentação é um direito humano, assim como é um direito presente na nossa Constituição, mas eu acho que a gente tem que se atentar e não continuar nivelando o que é fome por baixo, né? Pensar num sentido realmente amplo de acesso à alimentação, mas acesso à moradia, a trabalho, a condições melhores de vida, a diversão, a arte, né? Eu acho que a gente, enfim, é um processo de conscientização muito grande, porque é de efetivamente um olhar para o outro enquanto ser humano que tem esses direitos presentes em si, né? Frank, para fechar sua participação, conscientização e mais o que nós precisamos para mostrar por essa média e alta burguesia da profunda desigualdade que existe no país. Atitude política, Joel. Acho que isso é fundamental. É a atitude política que vai transformar a sociedade brasileira. Eu aproveito na pessoa da Maitê e da Liz, parabenizar a todas as mulheres pelo dia de ontem, né? E dizer que dia da mulher não é só o dia 8 de março, mas sim todos os dias do ano. É isso aí, Frank. Bela lembrança. Maitê, suas conclusões finais. Eu só queria concluir, né, além do que ali já colocou, de que é importante a gente ter em mente qual que é o papel do Estado. O Estado não é uma empresa privada. O Estado ele é responsável por regular a relação entre as pessoas e garantir os direitos de todos os cidadãos do país. E é nisso que o governo está falhando, vem falhando há muito tempo. Então, quando a gente olha para o Estado, a gente precisa ter essa perspectiva para a gente entender o que é que a gente cobra e de que maneira a gente cobra. A gente não pode esquecer disso. E uma última coisa que eu acho fundamental dizer, que a gente não vai conseguir combater a fome e sair dessa crise se a gente não tiver vacinação para todo mundo. E isso é um ponto absolutamente fundamental, estratégico, para que a gente consiga começar a vislumbrar um cenário melhor. Se a gente não acelerar o processo de vacinação, para que a gente consiga ter a população toda vacinada até o final do ano, a gente vai entrar, acho que, numa crise um tanto quanto sem volta, porque todos os outros países vão estar em outra situação. A gente vai começar a ser excluído do mundo mais do que a gente já está sendo excluído, e isso vai ter um impacto absolutamente tremendo para todos nós. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Maitê Galto, socióloga da Oxfam Brasil.
Leis Blanco, pesquisadora da Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, a saúde da mulher brasileira. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.